Olá, tudo bem? Eu sou Juliana Dariva e começa agora o Análise Direta, nosso programa de entrevistas que conta sempre com a presença de especialistas renomados que trazem assuntos importantes para o nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre os desafios dos relacionamentos na era digital. E para entender um pouco mais sobre os benefícios e os riscos dessa prática, nós vamos conversar com a psicanalista Elisandra Souza, que vai esclarecer todas as nossas dúvidas. Não saia daí, o Análise Direta começa agora. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta. Nós recebemos nos nossos estúdios em São Paulo a psicanalista Elisandra Souza, que vai compartilhar sua visão sobre os relacionamentos na era digital e oferecer conselhos valiosos para navegar por esse cenário em constante evolução. Elisandra, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui e falar com todos vocês. Elisandra, a internet ela trouxe muitos benefícios, para nós, mas também muitos desafios para os relacionamentos. A internet ela traz essa amplitude de comunicação que é maravilhoso, né? Hoje a gente pode se comunicar com qualquer pessoa, a qualquer tempo, mas existe um ponto na internet que é dificultoso, porque você não vê exatamente quem está por trás da tela. E aí que a gente começa a ver os grandes problemas nos relacionamentos, não só nos relacionamentos amorosos, né? Mas a gente começa a ver o grande problema porque você não sabe exatamente com quem você está falando. Então, a internet ela traz uma ampliação da comunicação, que eu acho maravilhoso, inclusive a comunicação das mídias, né? A gente participa de programas pela internet. Eu acho isso maravilhoso, mas é sempre importante a gente ter um pezinho atrás quando se fala de relacionamento e principalmente relacionamentos mais íntimos. Tomar cuidado para não cair em golpes, principalmente, né? Então, né? Mas aí também, né? Para tudo. Mas é muito interessante quando a gente pensa num relacionamento amoroso pela internet, pela era digital. Porque o golpista, ele tem uma sensibilidade para perceber que você precisa muito de atenção, que você está se sentindo muito... Eles percebem a sua fragilidade. A sua fragilidade, você está muito solitária. Então, quando o golpista ele percebe a pessoa assim, ele vai dando mais atenção, ele vai manipulando aquela relação a ponto de chegar a dar o golpe, que é o objetivo dele. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, um cuidado muito grande e parece que quanto mais o tempo passa, mais a gente fala isso para as pessoas, mais as pessoas caem em golpe, inclusive achando que são muito espertas, né? Não, eu não vou cair. E tem muita gente que não acredita, né? Está envolvida nesse golpe e não acredita. Tem muita gente que não acredita. Aquela coisa da pessoa que perde dinheiro porque tem um namorado, tem uma namorada, mas nunca viu, já está 6 meses, 8 meses, 1 ano, nunca viu a pessoa, nunca fez uma chamada de vídeo para saber se a pessoa é a pessoa, ou mesmo faz uma chamada de vídeo, mas aí essa pessoa começa a solicitar pequenas coisas, inicia-se solicitando pequenas coisas, se é em dinheiro, pequenas quantidades, até que vai aumentando na medida em que se aumenta também a confiança, então a pessoa vai aumentando a quantidade daquilo que se pede. Fora que eu acho que não é só a perda financeira com relação aos golpes, mas a perda do ser, né? Você levar um golpe de alguém que, de repente, você confiava muito, te tira o chão, né? Parece que você deixou de ser uma pessoa e passou a ser simplesmente um objeto na mão daquele outro. Então, isso é muito ruim para a pessoa enquanto o si mesmo, sabe? Aquela pessoa, ela se sente muito perdida de si. E isso é muito ruim e isso acaba, claro, que gerando aí outras questões, como uma depressão, por exemplo. Mas como é possível amar alguém que você nunca viu? É possível porque a gente não ama só pelo olhar,
né? O olhar faz parte daquilo que a gente consegue ver numa pessoa, mas você ama o jeito que a pessoa te trata, principalmente. Então, se a pessoa te trata bem, se a pessoa te dá atenção, se a pessoa valoriza quem você é, reconhece quem você é, então isso faz com que a gente acabe amando alguém. Então, você não precisa ver. Antigamente também existiam, né, esses relacionamentos virtuais que não eram virtuais, por carta, por telefone. Hoje é que a gente tem a internet, mas é possível, sim, você amar uma pessoa pela forma como essa pessoa se coloca e te trata, principalmente quando ela te valoriza demais, ela te reconhece demais, porque o reconhecimento, a valorização é uma coisa que a gente busca sem a gente perceber. Desde quando a gente nasce, a gente está buscando um reconhecimento, a gente está buscando um olhar do outro. Então, quando aparece alguém na sua vida, em que de repente você passou por algum momento ruim, você teve alguma perda, você não está se sentindo bem, aí aparece uma pessoa que começa a te exaltar, muito facilmente você começa a amar essa pessoa. Mas quando a gente entra nesse universo da internet, é crucial estar ciente das armadilhas que ela tem? Com toda certeza. É por isso que eu digo que é tão complicado hoje, porque a gente tem muita informação. São vários programas que falam, existem vários textos na internet que falam sobre os golpes. Então, é importante que a gente vá atrás de informações sobre o que é que está acontecendo, os novos golpes que estão acontecendo. Mas aí que está, o problema é que a gente tende a se achar muito esperto, muito fortalecido. A gente não consegue entender e nem reconhecer a nossa própria fragilidade diante de um golpe. Então, quando eu acho que eu estou muito certa, que eu sei o que eu estou fazendo, que eu não preciso de mais informações a respeito, porque eu jamais vou cair num golpe, eu me cego para as possibilidades de um golpe. Então, eu acho que é importante, quando a gente começa a se relacionar com alguém na internet, a gente reconhecer que a gente também pode cair num golpe, que muito facilmente as pessoas caem em golpe e os golpistas são muito espertos. Então, a gente precisa reconhecer esse nosso lado frágil para a gente buscar informações. Senão, a gente fica nesse ponto de comigo jamais, né? Aquela coisa, comigo não acontece, né? Comigo jamais vai acontecer esse tipo de coisa. E acaba acontecendo. E para quem está solteiro, é meio que se transformou numa alternativa, né? Porque se vai, por exemplo, em ambientes, em restaurantes, onde tem grupos de amigos, as pessoas passam a maior parte do tempo no celular. O amor da sua vida pode estar do lado, mas ele não está te olhando, ele está no celular. Por isso que se tornou também uma alternativa, né? Sim, é um novo modo de funcionamento de relações. Então, a gente não precisa e não pode fugir deste modo de relacionamento. Tenho várias amigas que casaram com pessoas que conheceram assim. Sim, é possível. Eu tenho vários pacientes que conheceram, né, os seus parceiros pela internet, pelo aplicativo, por vários aplicativos, hoje em dia tem vários, e que acaba tendo um relacionamento efetivo, bom. Mas é importante aqueles cuidados, né? Vamos ver se essa pessoa existe primeiro, né? Aquela coisa que hoje em dia se faz muita propaganda, coloca o nome da pessoa e o Jus Brasil para ver quantos processos existem. Isto é importante, parece uma brincadeira de internet, mas coloca é importante. O nome da pessoa no Google, né? Exatamente, vai ver o que vai existe. Ver se existe mesmo. Vai ver o que. E assim, ver se essa pessoa tem uma outra rede social. É claro, tem gente que não tem rede social, tem gente que não tem. O meu marido não tem nenhuma rede social. Se eu tivesse que conhecê-lo assim, eu não iria conhecê-lo jamais. Mas é muito difícil a pessoa que não tem rede social e entra num aplicativo. Se a pessoa entrou num aplicativo, é porque ela
está habilitada neste mundo virtual. Então, dificilmente ela não terá uma outra rede, uma rede social mais aberta. E aí é possível você pesquisar que tipo de foto que essa pessoa posta, com quem que ela conversa, quem interage com ela na internet. Porque, de repente, é uma pessoa que você conheceu num aplicativo, te manda o outro aplicativo de relacionamento, são fotos da natureza. Então, quer dizer, você não vê exatamente, não sabe exatamente com quem que essa pessoa interage, várias curtidas, mas não existe ninguém significativo. Então, eu acho que é importante a gente tomar cuidado com esses pequenos pontos para realmente buscar um relacionamento. E não cair em nenhuma cilada, né? E não cair em nenhuma cilada. E hoje... tem aquele... E depois, que é quando você vai encontrar com a pessoa e aqueles cuidados. Coisas que a gente tem visto, né, também aparecer na internet, de golpes com relação ao próprio... Sequestro também. A sequestro, a estupro. Então, esse cuidado também é necessário. Nunca confiar demais, né, nesse outro que você nunca viu na sua vida, e que mesmo que você... converse com a pessoa, esteja muito tempo conversando com a pessoa, é ainda uma pessoa que você não conhece. Em que momento que a gente passa a conhecer uma pessoa? Quando você também sabe o que os outros falam a respeito dessa pessoa. Então, você vai poder ir confiando em alguém na medida em que você participa da vida dessa pessoa de uma forma mais integral. Né? Então, conhece familiares, conhece os amigos, porque se é só você e a pessoa, mas eu falo com ele há 1 ano, isso não significa nada. Porque pode ser um personagem, né? Pode ser um personagem, que te pesquisou muito. Né? Que é outro problema que a gente, olha só quanto só estou falando de problemas, né? É outro problema, a gente tende a se expor muito. Quanto mais sozinha a gente sente, ou sozinho a gente sente, mais a gente acaba expondo a nossa vida. E se você se expõe demais, você fica suscetível a ter alguém ali interessado em alguma outra coisa com relação a você, com relação àquilo que você tem, com relação àquilo que você mostra. Temos que tomar sempre muito cuidado. Muito cuidado, né? O que você está expondo, em que momento, para quem... não tem jeito, né? Eu digo assim, a gente não pode se enganar achando que o mundo agora se tornou um mundo recheado de pessoas maravilhosas e boazinhas. Não, a gente continua tendo muitas pessoas ruins. E daqui a pouco a gente continua falando com a psicanalista Elisandra Souza sobre os desafios dos relacionamentos na era digital. Não saia daí, nós voltamos em instantes. O Análise Direta está de volta e o nosso bate-papo de hoje é sobre como a internet revolucionou os relacionamentos. Elisandra, os relacionamentos entraram definitivamente para a era virtual, né? Para a era virtual. De uma forma ou de outra, a gente acaba se relacionando com as pessoas de forma virtual. Seja através do WhatsApp, né, que você acaba falando demais com a pessoa, ou fazendo uma chamada de vídeo, ou seja, para conhecer. Então, assim, realmente é um novo modo de funcionamento. Não tem como fugir. Não vai ter como fugir, né? A não ser que a gente realmente vá morar num lugar muito distante, onde não tem a internet, não funcione de jeito nenhum. Mas os encontros românticos, eles ainda não saíram de cena, né? Então, tem gente que está encontrando formas de se relacionar romanticamente, inclusive de ter relações sexuais pela internet. Não me pergunte como, mas existe a gente que fala desse tipo de experiência. Mas é claro que eu acredito que ainda não há nada mais verdadeiro do que o olho no olho, né? Do que você realmente conhecer a pessoa, do que o toque, porque isso é o que faz a gente ser gente, né? Você conseguir olhar no olho da pessoa, você conseguir tocar a pessoa, sentir o cheiro da pessoa, não só conversar com a pessoa pela internet. Então, vamos pensar que encontrar com essa pessoa que você conheceu virtualmente é um passo importante. Nesse encontro precisa ser sempre num lugar seguro, né?
Muito. Porque, por exemplo, a gente estava falando antes nos bastidores, um estrangeiro que busca uma brasileira, ela não fala a língua, se comunica através do Google. É um risco muito grande você pegar todas essas coisas e largar tudo e encontrar com uma pessoa em outro país. Então, e tem gente que faz, né? A gente fica sabendo de casos de pessoas que foram e acabaram ficando em cárcere privado, basicamente, né? Vai para uma fazenda nos Estados Unidos onde você não tem, por exemplo, né? É um exemplo dos Estados Unidos, mas assim, onde você não tem comunicação, onde mal você tem um telefone, quando a mulher vê, ela já se vê tendo que trabalhar, obrigada, e ter relações com esse homem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem gente que vende tudo, que pega todas as suas economias para ir atrás de um grande amor. Mas não dá para você saber se aquele é o seu grande amor realmente, se você nunca viu a pessoa, se você não conhece o entorno dessa pessoa. Então, existem muitos casos, não só que o estrangeiro ele deu o golpe simplesmente de pegar alguém aqui, mas de gente que quer brincar com os teus sentimentos e essa pessoa nem existe. Existe até um programa, não lembro o nome do programa, que fala desses golpes de pessoas que fingem existir e começa a conversar com você num relacionamento e de repente desaparece. E aí são dois rapazes, se eu não me engano, que eles vão atrás desse ser aí que é inexistente e coloca na parede, né? E pergunta o porquê. Por que você está fazendo isso? Porque você mexe muito com o lado psicológico, emocional. Como eu disse, não é só uma questão financeira. Existe uma questão de ser. Existe um psicológico muito grande. Muito grande. Mas eu acho que uma pessoa que faz isso, ela acaba se prejudicando também, né? Então, não sei, se ela for descoberta. Por que se ela não for descoberta? Porque, veja, se eu começo um relacionamento com alguém pela internet e essa pessoa me manda, olha, eu queria que você viesse para o meu país. É Estados Unidos, é Portugal. Mas eu não tenho dinheiro agora para te mandar, você gasta daí do seu. Ou ao contrário também que a gente vê, eu quero muito te conhecer, mas eu não tenho dinheiro agora, meu cartão de crédito tá estourado. Você paga para mim a passagem, me manda o dinheiro e a pessoa nunca aparece. Então, esse tipo de coisa acontece muito com gente fora do Brasil e com pessoas no Brasil. Outro dia saiu uma reportagem de um caso de era uma menina, ela tinha 16, 17 anos, que ela conhece alguém pela internet, não conta para ninguém. E aí, outro ponto muito importante, um alerta. Conte para alguém que você está se relacionando. Solicite para algum amigo, algum parente, alguém que você confia muito para te ajudar a verificar se aquela pessoa é de verdade. E essa menina, ela não conta e ela vai de um estado para o outro. Não lembro exatamente qual que é o estado, mas ela vai de um estado para o outro, fica desaparecida. E aí a família começa fica desesperada, começa a ir atrás e acabam encontrando no computador de casa essa conversa. Quando a família vai atrás, na realidade se tratava de um homem bem mais velho, que se passou por um adolescente, que fez toda essa manipulação emocional dessa menina, dizendo que ela era o amor da vida, que ela ia ter uma vida de princesa, não sei o quê, e que ela deveria ir, então, para esse outro estado. Ela vai para esse outro, encontra e aí, de repente, percebe que é um homem bem mais velho, que não tem nada a ver com aquilo que ela tinha imaginado, ela não consegue sair. A família vai atrás. Então, esse tipo de golpe, e aí já é um crime, isso acontece, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, esses alertas que a gente está dando, de prestar atenção. Até mesmo para os pais, né? No caso de adolescentes. Porque nesse caso específico, a pessoa deve ter falado para ela não contar para ninguém, né? Com toda certeza. Aí,
outro alerta, né, que a gente tem que ter. A pessoa do outro lado falou, não conte para ninguém, aí é que você tem que contar. Aí é que está na hora de você falar para alguém, para um familiar que você confia, para um amigo. Olha só, eu estou conversando com essa pessoa. Desconfie sempre, né? A gente tem que aprender a desconfiar dos outros. Então, pedindo para algum amigo, olha aqui, né? Olha a conversa, olha o que essa pessoa está falando, por quê? Quando a gente se envolve com alguém, a gente não tem a mesma percepção de que aquilo que a pessoa está dizendo pode ser mentira, é exagerado demais, está fora de um contexto de relacionamento. A gente acaba acreditando em tudo que a pessoa diz. E o que é inusitado é que, com a chegada da internet, ela aproximou as pessoas. Hoje você tem contato com todo mundo, é muito fácil. Só que, ao mesmo tempo, vários estudos mostram que aumentou a solidão. Por que essa discrepância? Porque a internet, por mais que faça com que a gente tenha essa aproximação, é uma aproximação muito individual. É você no seu lugar, no seu espaço, no seu quarto, na sua sala, de frente a uma tela. E aí, por mais que a gente ache que é a mesma coisa, falar com alguém na tela, aquilo que eu falei, assim, do sentido do cheiro, do toque, desse olho no olho, isso dá uma dimensão de humanidade e de conjunto. Então, se eu não tenho isso e vou ficando cada vez mais isolada ou tendo essas relações somente virtuais, meu sentido é de estar sozinha, assim, porque é um mundo muito individualizado, muito individualista, muito o ser somente nele, voltado para ele, e que não faz relações humanas, que é essa coisa de estar muito mais próximo. E tem muita gente que vive assim? Tem muita gente que vive assim e dependendo do país tem mais, né? As pessoas falam muito, né, no Japão, que as pessoas casam com o computador e acabam tendo esse relacionamento virtual, porém numa solidão muito grande, porque a gente acostuma com essa solidão, porque lidar com o outro é difícil. Convenhamos que não é uma coisa tão simples. E esse tipo de perfil, ele surge através de um trauma ou não necessariamente? Não necessariamente. É muito difícil a gente dizer de uma forma generalizada o que pode... Desencadeou aquilo na pessoa. O que pode ter desencadeado. Mas eu sempre gosto de pensar na forma como a gente está vivendo hoje. Né? E a forma como a gente está vivendo hoje é uma forma em que as relações acabam sendo muito virtuais, que gera muito individualismo. Então, vamos pensar assim, que as pessoas que vêm para essa geração, elas já entram nessa sociedade, nessa cultura, nesse mundo de uma forma virtual. Então, é por isso que eu falei, é um novo funcionamento de relações que não tem como a gente escapar. Então, não dá para a gente dizer assim, foi um trauma que a pessoa teve. Não necessariamente um trauma, ela teve uma relação muito ruim, ela teve uma perda muito, muito grande, né? Não dá para a gente dizer. É claro que daí, se a gente vai a fundo naquela pessoa, a gente vai encontrar, inclusive, traumas, mas não dá para a gente generalizar. As redes sociais, elas também representam um impacto na relação familiar, né? Hoje em dia, demais. Aliás, eu falo que a pandemia foi o nosso ponto, né, divisor de águas com relação ao que era o mundo virtual, porque muitas famílias se desfizeram na pandemia em função de toda essa virtualidade e aí de estar com alguém 24 horas por dia e aí o insuportável de lidar com o outro aparece. Então, quando você fica todos ali... Todos os seus defeitos. Muitos divórcios na pandemia. Muitos divórcios na pandemia, porque a gente entra para o mundo virtual, a gente está no mundo virtual que acaba tendo esse distanciamento. Quando a gente chega na pandemia e você tem que lidar com o outro, você tem que lidar de uma forma... muito exacerbada com o outro, né? Um outro ali o tempo inteiro com você.
Isso tira um pouco da individualidade da pessoa e tirou, né, até das relações virtuais. Então, assim, se eu me faço de uma forma muito individualista, quando eu preciso estar com o outro 24 horas, é como se eu me perdesse, né? Quem sou eu? Se tem um outro comigo o tempo inteiro. Você já atendeu muitos casos desses? Tipo, alguém que estava praticamente separando por causa da convivência? Tenho pacientes até hoje que acabaram se separando na pandemia em função da convivência. Em função da convivência. E aí vem toda a questão de trabalho também, né? Porque... que é um outro problema, né? Nossa, a gente só está falando de problema. Porque... existe uma convivência muito intensa, mas cada um tem o seu trabalho virtual. Isso aconteceu muito na pandemia. E aí, como é muito difícil lidar com o outro na convivência, as pessoas se voltaram para o mundo virtual. E aí já não se reconhecem. Porque, apesar de estar na mesma casa, é tão insuportável estar com este outro que eu prefiro ficar na internet, seja no celular, seja no computador. Que é o que acontece com muito relacionamento, a gente vê isso nos restaurantes, né? É tão difícil a gente conversar com as pessoas que cada um está ali conversando com o seu grupinho. E aí muitas pessoas acabam se separando porque é como se eu falasse assim, o outro não me dá atenção. O outro não quer saber de mim, mas não entende que eu também não quero saber do outro. Eu também não me coloco nessa relação. É uma troca. Então, tenho pacientes que acabaram se separando, sim, e estão até hoje, né, trabalhando essas questões. E depois do intervalo, a gente continua nosso bate-papo. Não saia daí, o Análise Direta volta em instantes. Nós estamos de volta com o programa Análise Direta e antes do intervalo, a psicanalista Elisandra Souza falava sobre os desafios dos relacionamentos na era digital. Elisandra, por que antes da internet os relacionamentos amorosos eles duravam mais? Eu acho que não tem muito a ver com a internet especificamente, tem a ver com a tolerância que a gente tem com relação ao outro, ao mundo, a si mesmo. Hoje a gente busca transformações em qualquer coisa. Então, não estou feliz com o meu cabelo, mudo o cabelo. Não estou feliz com o meu corpo, mudo o meu corpo. Não estou feliz neste relacionamento, mudo o relacionamento. Então, eu acredito que antes a gente tinha mais suporte no sentido de suportar mais as relações, de ter mais tolerância, mais paciência. E ter essa visão de que as coisas tinham que durar. Hoje em dia, a gente não tem isso. Hoje em dia, as pessoas estão muito descartáveis, né? As pessoas estão descartáveis, as coisas estão descartáveis, né? Não é assustador? É muito assustador, mas não é uma coisa que surge do nada. Surge pela própria flexibilidade das formas de relacionamento. Então, tem um filósofo, o Bauman, que fala sobre a modernidade líquida, o amor líquido, que é isso que não faz consistência, que é isso que vai transformando, tudo se transforma. E a gente tem, no nosso mundo, as coisas são descartáveis de uma forma geral. O seu celular, que é caríssimo, vai ser descartado. A sua máquina de lavar vai ser aquela coisa que as mães da gente tinham, né? De uma máquina de lavar que durava 20 anos, já não é mais. Então, os relacionamentos acabam entrando nesse quesito do mesmo jeito que as coisas do mundo. E, por outro lado, o relacionamento acabou sendo também uma coisa, é como se fosse um objeto. A gente não tem mais aquele sentido de vou me unir ao outro. E isso é refletido também, por exemplo, em decisões judiciais. Existem as minhas coisas, existem as tuas coisas. Antigamente o casal fazia, construía separação algo. Total de bens, né? Hoje tem muita gente que casa assim. Muita gente que casa assim. Vários casos. Então assim, existem as minhas coisas, existem as tuas coisas, existe a minha vida.
existem as minhas amigas, então existe a tua vida, tudo muito separado. Quando a gente já entra num relacionamento já pensando de uma forma muito separada, a gente não vai juntar. Né? A união realmente não é o que vai fazer a força. Eu estou aqui nesse relacionamento para ser feliz. No momento em que eu não for feliz, eu descarto esse relacionamento e vou atrás de um outro relacionamento. E essa troca constante não pode se transformar num risco? Porque a gente carrega bagagens, né? Sim. Vivi um trauma aqui nesse relacionamento. Você está com esse trauma, vai para o próximo. Você acaba descontando o que você viveu no relacionamento passado no próximo. Terminei com o próximo, pega mais um negocinho, vai para o próximo. Isso não pode virar uma bola de neve? Pode virar uma bola se você não tratar? Mas isso se transforma, né? Eu sempre digo assim, na psicanálise a gente fala da repetição, porque são sempre os mesmos amores, os mesmos tipos de parceiros, né, ou parceiras, os mesmos problemas, as mesmas reclamações. Então, quando você se percebe nisso, sempre nesse mesmo, não, mas esse cara é muito diferente, passa 6 meses, ele está fazendo a mesma coisa. Não, ele era igual o seu ex. Então, quando se percebe fazendo essa repetição, sempre nesse é o mesmo, a gente precisa buscar um tratamento, buscar o porquê que está acontecendo. O problema está dentro de nós, né? Sempre o problema está dentro de nós. Porque é a gente que não está tendo a percepção da escolha que a gente está fazendo, porque é a gente que escolhe, né? Ninguém te obriga a ficar com ninguém. Então, a gente que está escolhendo este tipo de parceiro, de parceira, este tipo de relacionamento. Quando que deve acender o sinal de alerta? Quando existe sofrimento, quando existe uma questão, a pessoa começa a se questionar, nossa, por que isso está acontecendo comigo de novo? Por que eu sempre faço desse jeito? Quando a gente se percebe, então, nessa repetição, quando a gente se isola muito, ou quando a gente acredita demais nas pessoas, ou quando a gente desacredita totalmente nas pessoas. Então, esses são alguns sinais para a gente perceber que a gente precisa de uma ajuda profissional, né? Para tentar resolver alguma coisa nossa e aí depois ter bons relacionamentos. E que tipo de ajuda seria indicado? Em geral, a terapia ajuda, né? Assim, desde que você não tenha entrado numa depressão muito grande, não tenha grandes crises de ansiedade, então você consegue numa terapia, numa análise ou numa psicoterapia, você consegue trabalhar isso que é seu, esses conflitos, esses traumas, essas questões não resolvidas, porque na medida em que você conversa com um profissional que não é a conversa que você tem com um amigo, esse profissional, ele permite que você vá reconhecendo aí as suas fraquezas, os seus fracassos, vá reconhecendo o que existe de trava em você, que faz com que, de repente, o seu relacionamento não dê certo, ou os relacionamentos, ou você com você mesmo, né? Essa coisa que a gente tem de não se aceitar, de se olhar no espelho e não se reconhecer. Isso também está dizendo de uma questão que a gente tem e que vai acabar sendo refletido num relacionamento posteriormente. Então, quando a gente não está bem com a gente mesmo, as nossas relações também não estarão bem, né? E você, como especialista, como que você traçaria um relacionamento ideal? Nossa, é difícil, né? Porque vai depender de cada um, né? Aquilo que é ideal para mim, pode não ser ideal para você, mas alguns pontos têm em comum, né? Acho que o relacionamento ideal tem que ter respeito, tem que ter cumplicidade, tem que ter compromisso. Mas para existir isso, precisa ter um fortalecimento de si. Eu preciso me reconhecer, me entender. Não tem muito a ver com autoconhecimento, mas um reconhecimento. A gente se reconhecer. Eu sei quais são os meus limites, eu sei aquilo que eu suporto ou não num outro. Sempre quando eu tenho pacientes que falam para mim, tá difícil escolher alguém para namorar, eu sempre falo assim, você precisa saber aquilo que você não vai suportar de jeito nenhum no outro. Porque aquilo que você quer no outro, você vai achar de qualquer jeito. Mas aquilo que você não vai suportar jamais num relacionamento, não adianta. A pessoa não muda, é difícil, né? Não muda. Então, eu sempre dou um exemplo básico. Eu não gosto de gente que fuma.
Então, não adianta eu querer me relacionar com uma pessoa que fuma achando que essa pessoa vai parar de fumar por minha causa. Então, é importante que a gente tenha, então, esse reconhecimento de si, eu entenda dos meus limites, eu entenda, compreenda os meus conflitos, trabalhe meus conflitos e daí busque um relacionamento que eu acredito que tem que ter muito compromisso, muito respeito, cumplicidade, parceria. E eu acho que uma coisa que é muito importante é a gente trabalhar para que funcione, para que dê certo. E aí a gente tem que deixar um pouquinho o individualismo de lado. E a questão financeira, quando você não tem segurança financeira com a pessoa, isso também mas implica? Tudo está nessa cumplicidade, né? Então, assim, se a mulher ganha mais, o homem ganha mais, ou são dois homens, são duas mulheres, não importa que tipo de cumplicidade que eu tenho com essa pessoa com relação ao financeiro. Eu acho que o grande problema é quando um esconde do outro. De ter uma vida muito separada, né, as minhas coisas, e você não sabe de absolutamente nada, eu não divido com você absolutamente nada. E aí vem aquela coisa, então, por que está junto? Né? Porque se você está junto, você quer construir alguma coisa junto com aquela pessoa e construção é sim uma construção, relacionamento é uma construção, então você precisa aprender a dividir as coisas, nem digo de dividir as contas, mas dividir as problemáticas relacionadas ao financeiro e é claro que os sucessos relacionados ao financeiro também. Então, talvez não esteja muito com relação a quanto que se ganha, mas o que eu faço com isso que eu ganho, como que isso interage na minha vida a dois. E isso pode abalar muito o relacionamento. Pode abalar muito porque se a pessoa não consegue administrar as próprias finanças, ela não vai conseguir administrar um relacionamento nunca. E tem aquela coisa da pessoa que mente, né? A omissão das questões financeiras que é um grande problema. Então, você tem a pessoa que, de repente, faz gastos demais e aí vem aquele problema de quando você é casado ou tem uma união estável, que daí mexe também no teu patrimônio. Tem toda essa problemática. Por isso que é importante dividir, porque, de repente, o outro vai te ajudar. Se você é uma pessoa que descompensa demais financeiramente, de repente, o outro te ajuda a não acontecer isso, te ajuda a buscar uma ajuda profissional. E existem as pessoas que omitem. E quando se omite questões financeiras, é claro que você vai ficar com o pé atrás com relação a essa outra pessoa, né? Será que eu posso confiar realmente? Né? A pessoa faz negócios e não fala para você o que está fazendo, vende coisas e não fala para você que vendeu, compra coisas e não fala. Imagina, como que você vai ter um filho com uma pessoa assim? Exatamente. É uma problemática que eu tenho de um paciente que diz, mas ela quer ter um filho, mas tem tudo dividido, quer ter um filho... Fala mal dessa pessoa porque não cresce financeiramente e aí a questão que fica é como é que você realmente vai ter um filho com uma pessoa que você não confia numa questão que é tão importante para o relacionamento, que é sim a questão financeira. Tem que pôr tudo isso na balança. Tem que colocar tudo isso na balança. O quanto que você está aberto, porque às vezes é a gente, né, que não quer dividir as questões. Mas existe isso também. O quanto que a gente está aberto para colocar essas cartas na mesa e o quanto o outro também está aberto. Porque é um relacionamento, é para unir, é para construir. Vamos lembrar que vai ter que ser junto. Claro que tem que ter coisas separadas, mas vou ter que juntar alguma coisa. Né? E aí vem a confiança. Como é que eu confio nessa pessoa? Elisandra, se você pode deixar um recado para o público de casa, quem está sofrendo, quem está passando por uma situação parecida, como que faz para procurar ajuda, se quiser compartilhar seu contato também. Eu acho que o mais importante é a gente sempre pensar que a gente não precisa desconfiar de todo mundo, mas é sempre bom ter um pé atrás. Tanto nos relacionamentos virtuais da era digital, como nos relacionamentos pessoais, né? nessa vida real que a gente diz que a gente vive. Então, a gente pode ser enganado em qualquer ponto. E para a gente conseguir reconhecer o que é do outro, a gente também precisa se reconhecer.
Então, se a gente está num momento em que a gente não se reconhece, a gente não está bem, muito provavelmente a gente vai acabar num relacionamento, de qualquer forma de relacionamento, um relacionamento muito ruim, onde a pessoa pode te manipular, onde a pessoa pode te usar. Então, é sempre bom estar muito fortalecido, reconhecendo realmente quais são os seus limites e os seus conflitos. Você quer deixar algum contato, Elisandra? Deixa o meu Instagram, @Elisandra_Souza_. As pessoas podem entrar lá, tem o tem seu lá, número, tem todas as minhas redes, tem acesso ao meu site, tem acesso a vídeos. Eu coloco muito vídeo falando sobre as questões do mundo. Quem quiser mandar pergunta pode mandar, que eu sempre vou fazendo vídeo também. Pode tirar todas as dúvidas lá. Elisandra, muito obrigada pela participação. Você esclareceu nossas dúvidas. Seja sempre muito bem-vinda aqui no programa. Obrigada, foi um prazer. E o Análise Direta fica por aqui. Continue ligado na nossa programação, porque aqui você sempre tem um especialista renomado tirando todas as suas dúvidas sobre assuntos importantes que fazem parte do nosso dia a dia. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.